Ok, gente, é importante que a gente faça um exercício extra, onde o aluno tente se avaliar, saber se tem condições de desenvolver o exercício. É claro que com instruções, né, com orientações do professor. Nós temos no mesmo material com informação que está sendo enviado para vocês, temos um outro exercício na parte inferior, que é um quarto de solteiro, as cotas. Ele tem 3,60 de comprimento na parede do fundo e tem uma profundidade de 2,70. Um espaço de 90 centímetros para uma bancada, ou escrivaninha, aliás. Temos uma cama com 80 de largura e 1 metro de um criado do lado esquerdo. O ponto de vista, nosso observador é perpendicular à parede da janela. Então, devemos encontrar primeiro a posição do ponto de distância. Você pode fazer numa folha à parte, pode fazer um cantinho da folha, como fizemos no exercício anterior. Lembra que é um trabalho rápido. Você desenha o cômodo, somente os contornos, pode ser na escala 1:100, da mesma forma que fizemos nos outros. O cômodo com 3,60 de comprimento, com 2,70 de profundidade. O raio visual principal centralizado e com os quadros de 30 e 60. Encontramos a posição do ponto de vista. Medimos a distância, fiz na escala 1:100, então eu posso ver que tem 5,50, ponto de distância com 5,50. R$3,60 por R$2,70. No seu material, a planta está na escala 1:50. Então você pode trabalhar também numa cópia Xerox. Esse material está sendo enviado em PDF e em formato JPG. Você poderia imprimir. Uma vez lançado o raio visual principal, o esquadro com um ângulo de 60, posicionamos o esquadro usando o ângulo de 60, a bissetriz do ângulo, fixamos o ponto de vista e fazemos a medição. Repetindo, esse material enviado para vocês está na escala 1:50. Em PDF, na escala 1:50. Num trabalho mais preciso, no Xerox, ele já está dando 6 metros. De 5,50 para 6 metros, há uma diferença pequena. Vocês veem que eu fiz um trabalho bem precário, à mão livre. Lembra que é uma distância média para a gente não cair em erros de proporção.
com uma profundidade exagerada ou com uma profundidade muito achatada. Bem, você pode adotar o ponto de distância com 6. Observa que os cômodos que desenhamos são próximos em tamanho, então a distância do ponto de vista está ficando em torno de 6 metros. Bom, a parede para iniciar o trabalho é a parede de 3,60 de comprimento. Você, depois de colocada a linha do horizonte e a linha de terra, conforme a gente veio trabalhando, em formato A2, quem não tiver o 2 pode fazer no A3, lembra? E reduzir a escala, conforme foi orientado nos exercícios anteriores. Desenha-se a parede, que tem 3,60 de comprimento por pé direito de 2,80. Uma vez que desenhou a parede, você tem condições de localizar o ponto de fuga, que é centralizado, e os 2 pedais que devem ficar a 6 metros de afastamento em relação ao ponto de fuga. Para a direita, 6 metros também. Você tem 3 profundidades para trabalhar: 90 mais 80 mais 1 metro. 90, observa que a cama e os 2 móveis laterais estão na parede da esquerda. É mais conveniente que você trabalhe com a linha de terra do lado esquerdo. 90, 80 e 1 metro. Usando o ponto de distância, transfere as medidas para o rodapé lateral, parede lateral direita, fugas da parede lateral direita, fugas da parede lateral direita. Desculpa. Primeiro foi a parede lateral esquerda, onde os móveis estão localizados. Encontramos a profundidade total do cômodo. Podemos definir a profundidade das paredes. E localizamos também a posição da cama. Ela está em posição transversal. E as 3 medidas que a gente colocou correspondem aos espaços laterais e à cama, largura da cama. Do lado direito, nós temos o guarda-roupa. Ele é um guarda-roupa que tem um comprimento de 1,80 m. Então, a partir da parede do fundo, medimos 1,80 m e transportamos pelo ponto de distância da direita. Nós temos a posição do guarda-roupa. Repara que eu comecei trabalhando com as profundidades. São 2 tipos de medidas que vocês fazem. As profundidades, que são trabalhadas com o ponto de distância sobre as linhas de terra, ou da direita ou da esquerda. E as medidas transversais. Nós temos 3,60 total da parede. Nós temos 2 metros da cama e 45 da largura, tanto desse móvel criado do lado esquerdo da cama, como essa escrivaninha do lado direito.
Então, medimos 45 e fazemos a fuga. Eu fiz as medições de profundidade primeiro, mas agora eu estou fazendo as medições de largura sobre o rodapé da parede do fundo. Os 2 metros da cama. Eles devem ser medidos a partir da parede. Repara que a cota de 2 metros e a de 45 não é sequência uma da outra. Elas não estão em sequência. Elas estão embutidas. 45 embutido no comprimento do outro. Não são cotas em sequência ou sequenciais. Então, 2 metros você deve medir a partir do origem. A partir da quina da parede da esquerda, 2 metros. Deve sobrepassar a metade da parede, onde está o ponto de fuga, um pouquinho para a direita. Uma vez que você mediu, faça a fuga. Você vai ter uma fuga bem leve. A partir do ponto de fuga, a fuga é muito leve, ela não é muito inclinada, como o rodapé da parede lateral. Mas tem uma fuga, você deve fugar. O móvel que está do lado direito, que é o armário, tem 60 de largura. Também vamos colocá-lo no rodapé e fazer a fuga, ponto de fuga. Nós temos a planta perspectivada. E depois fazemos as alturas. Altura do guarda-roupa. Ele cobre a altura toda até o rodateto. Nós temos a projeção dele sobre a parede e nós temos a planta em perspectiva. Semelhante ao exercício anterior, apenas o móvel está do lado direito. Fazemos a fuga. Dessa vez, esse guarda-roupa não abrange a extensão toda da parede. Ele está interrompido porque tem uma circulação. A porta de entrada está do lado direito e tem um espaço para circulação. Então ele fica interrompido. A face transversal, vista de frente. Foi encontrada sua posição aqui na planta em perspectiva. Então vamos repetir o formato reto dessa face, um retângulo, que avança do fundo do último plano até um segundo plano. Ele não chega no primeiro plano, que representa o final da parede. Ele fica interrompido. Lembrem-se dos planos em perspectiva. Nós temos um primeiro plano, que é o limite da parede, em primeiro plano. Um segundo plano, que corresponde à posição do armário. Depois nós temos uma escrivaninha do lado esquerdo, que tem 75 de altura. 75 de altura. Então, desenhamos a projeção da escrivaninha na parede. Fazemos a fuga. Qual é a profundidade dessa caixa? Está representada aqui na planta em perspectiva. Levantamos a face transversal em primeiro plano e nós temos a caixa da escrivaninha. É um móvel que supostamente é uma escrivaninha. Temos mais duas caixas. A caixa da cama
vamos representá-la lá no fundo. Representada na parede do fundo e fugada. Fugada do lado esquerdo. Altura lá na parede, a linha de fuga. As verticais. A face lateral esquerda dela está incluída no plano da parede. A face posterior dessa caixa aparece posicionada na planta em perspectiva, depois abaixo da linha de terra, a base da cama toda representada no piso, na planta em perspectiva. A face posterior está alinhada sobre essa linha aqui e sobre essa vertical. Então tem um retângulo ali. Um retângulo posterior que passa a ocultar tudo que está atrás dele. A caixa, que corresponde a um móvel de escrivaninha, ficou atrás da cama. Tem uma fuga do lado direito, tem. Cuidado, porque essa fuga tem pouca inclinação e permite imprecisões no desenho, desencontros, pequenos desencontros nas linhas que podem alterar o nosso trabalho, podem prejudicar o trabalho. Vamos levantar a face que está em primeiro plano, a face que não deforma. Nós temos o comprimento dela, definida na planta em perspectiva, e podemos levantar pelo extremo direito uma vertical, intersetando ela com a horizontal lançada do lado esquerdo, a altura do lado esquerdo. Conseguimos a altura do lado direito, puxando ela do lado esquerdo, para evitar complicações com imprecisão. Imprecisão são pequenas diferenças no encontro das linhas, imperfeições no desenho. Eu estou fazendo um croquis. Nós vamos falar de croquis mais à frente. Croquis é um desenho feito à mão livre. E eu estou fazendo ele. Tem muitas imprecisões. E eu estou trabalhando com muito senso de proporção para não prestar muita atenção às imprecisões, para tentar passar por cima das imprecisões, seguindo o raciocínio lógico da perspectiva. Tem uma face vista de frente, então eu vou construí-la a partir do lado esquerdo. Bom, finalmente temos um outro móvel que tem a mesma altura da cama. Tem a mesma altura da cama. Vocês podem ver as informações aqui do lado esquerdo, que também tem a altura de 45. Bom, se eu tenho a cama com a altura de 45 marcada na parede, eu posso continuar lá, da mesma forma que fazíamos com a malha. Posso continuar a ter o primeiro plano, onde eu vou levantar uma face reta, que está em posição transversal e que não vai deformar. Bem, a cama tem linhas ocultas. É bom você, à medida que for levantando os volumes, ir apagando, tracejando as linhas ocultas. Finalmente eu tenho a caixa aqui em primeiro plano, já está quase pronta, tem a face transversal que não deforma e com a fuga
da face lateral, eu posso defini-lo. Repara que estamos repetindo aquele gabarito: caixas abaixo da linha do horizonte, do lado esquerdo do ponto de fuga, caixa com parte para a direita e parte para a esquerda, parte para a direita, parte para a esquerda, caixa com parte para cima e para baixo da linha do horizonte, aquele gabarito que eu venho mostrando, que está no material do EAD, tá? Você pode consultar lá no material em EAD, que eu mandei em PDF. Esse é o exercício. A janela não tem fugas, é um plano transversal, incluído na parede do fundo. Ela é um retângulo perfeito, é seguir as medidas e fazer a elevação. Na verdade, é somente uma elevação. Então, esse é o exercício proposto para o aluno desenvolver a partir dessas explicações, dessas instruções. A partir do próximo exercício, entramos numa terceira etapa, onde vamos continuar montando a perspectiva com o ponto de distância, porém vamos trabalhar com humanização. Então, até a próxima etapa, ou seja, até a semana que vem.